É mesmo, o problema é o piso. Fica assim. Irmãos, então vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre promessa, chamado, vocação, identidade. É isso. Hoje eu falei que eu ia para o livro de Samuel para falar sobre o relacionamento, o chamado, né? A vocação e a identidade de Davi. Mas como eu fiz um comentáriozinho provocado por alguém, que alguém falou alguma coisa, não lembro quem. Da linhagem de Abraão. É isso. Aí eu falei um pouco de Jacó, eu decidi gastar o dia de hoje para falar sobre Jacó, antes de passar para Davi, tá? Porque tem algumas coisas interessantes sobre o relacionamento nosso, como cristãos, em relação ao chamado como igreja, numa passagem de acontecimento da vida de Jacó, que eu acho que é interessante a gente reforçar. Então eu pedi para vocês abrirem em Gênesis 28. O meu refreshment cada vez vai ficar menor, tá? Porque tá tudo gravado aqui, mas no livro de Atos 25, Paulo fala sobre a promessa. Ele diz que está sendo perseguido por crer na promessa. E ele associa a promessa em Romanos 15 claramente ao cumprimento da vocação de Cristo através da morte sacrificial por nós como pecadores. Quando a gente olha lá para Gênesis, no capítulo 3, a gente vê que Deus promete ao homem a vida eterna caso ele fosse obediente aos seus mandamentos. Isso não se cumpre, o homem cai, isso já estava planejado. Então, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, a morte de Cristo já pré-planejada, ela é anunciada quando ele diz que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, será ferido no calcanhar, e depois ele cobre Adão e Eva com peles, né? Ou seja, a morte sacrificial já naquele primeiro momento, anunciando o que seria a dinâmica do Evangelho. Ou seja, onde há pecado, a morte, mas em Deus, a vida. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da salvação. Ele é o consumador da salvação. Isso é graça. E aí a gente vai olhar lá para Gênesis 12, quando Deus vai chamar Abrão. Eu falei dessa dinâmica dele ter olhado para a vida de Terá e chamado a atenção, a Bíblia chama a atenção para a vida de Terá, que iniciou a jornada até Canaã, mas não a concluiu, estacionou no meio do caminho e morreu em Harã. E quando ele chama Abrão para uma dinâmica, né, de ser abençoado, ou seja, ter um Deus que se diminui, que se doa, para que o cumprimento da promessa seja feito por intermédio de Abrão, ou seja, Abrão é convidado a ser uma ferramenta na mão de Deus. Ou seja, eu vou te abençoar. Lembra que eu falei que é Baraque, né? É o camelo que se curva, né? Para que o camelo se curva, irmãos? Para ser carregado, né? Ou seja, ele se presta a ser uma ferramenta na mão do homem, é o camelo. Você carregar uma carga. Então Deus está falando assim: olha, Abrão, eu vou carregar essa carga, eu me curvo aqui, ou seja, eu vou dar a você aquilo que é necessário para que você cumpra essa missão. E aí, nessa dinâmica de Deus o abençoar, o nome dele será feito grande, ou seja, de Abrão, que é pai de uma nação, ele vai passar a ser Abraão, pai de muitas nações. Ou seja, o nome é representação do verbo, ou seja, da ação necessária para que ele tome posse da bênção e a partir daí ele passe a abençoar outras pessoas. Ou seja, aquilo que Deus deu para ele e que ele tomou posse e transformou em uma ação prática da vida, mudou a postura dele, mudou a identidade dele, vai alcançar outras pessoas na dinâmica de quê? De anunciar a salvação de Deus e cumprir o quê? A promessa. Quando a gente entra nessa dinâmica da fé, da mudança de postura, da mudança de identidade, nós somos a descendência de Abraão, por intermédio de Cristo. A graça já estava sendo anunciada ali em Abrão, que depois se tornou Abraão. Então esse foi o meu reflexo. Eu bati o recorde hoje em termos de velocidade de explicar isso. Beleza. Mais detalhes, você que sair no vídeo, assista
vídeos anteriores. Alguém vai botar um card aqui. Agora vai ficar mais complexo. Então vamos lá. Agora vamos para Jacó, tá? Eu não vou poder explorar toda a história de Jacó porque eu quero dar o foco nisso que eu estou tratando. Mas a gente sabe que Jacó, o nome Jacó era enganador. Jacó é o segundo filho de um casal, né? De uma dupla de gêmeos, né? Esaú e Jacó nasceram juntos, né? Mas Jacó, como segundo filho, ele usa de um ardil para conseguir receber a bênção do pai dele, Isaac, que já estava cego, né? Não já enxergava bem com a idade avançada, catarata, normal, a pessoa vai envelhecendo, ter catarata. E aí, Esaú fica sabendo que a bênção que era dele foi para Jacó, bênção essa que ele vendeu por um prato de lentilhas. Dá para explorar muita coisa nisso aqui e eu já ouvi diversas pregações sobre isso, acredito que vocês também já tenham ouvido. E se você que está ouvindo aí não é tão igrejento como nós, vamos dizer assim, talvez nunca tenha ouvido, mas em nenhuma outra oportunidade alguém vai pregar sobre isso aqui, eu tenho certeza, uma hora esse assunto vai surgir, né? Vender a primogenitura por um prato de lentilhas. Mas o que acontece? Quando Esaú fica sabendo, Jacó fica com medo da reação de Esaú. E ele foge, ele busca se afastar. E nesse caminho é que a gente vai ver essa passagem aqui que está em Gênesis 28, nessa dinâmica de fuga, vai acontecer aqui o primeiro encontro de Jacó com Deus Todo-Poderoso. Então é Gênesis 28, verso 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse... Na minha ainda tem uma observação que diz, ao lado dele ou acima dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. E eu trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que havia usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos lá. Aqui eu consigo provar um ponto. Eu pegando Gênesis 28... Gênesis 33, Gênesis 35, 28, 33, 35. Não, 28, 32, 33 e 35, que é o que eu vou tentar. Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo isso hoje, mas eu consigo provar um ponto que a gente discutiu há algum tempo atrás aqui nessa mesma mesa e que gerou um pouquinho de controvérsia em relação a algumas pessoas compreenderem ou não essa dinâmica. Vocês vão ver claramente na história de Jacó progressão no processo de revelação de Deus a Jacó. É claríssimo. E quando eu falo revelação, não é Deus se mostrando, é Deus se mostrando e Jacó enxergando. É uma coisa de mão dupla, não é só Deus se mostrar, é Deus se revelar e você entender. É Deus se doar e você receber.
Tem essa dinâmica de Deus para com o homem. E aqui a gente vê o primeiro momento em que ele está dormindo e Deus aparece para ele. A gente vê uma escada, anjo subindo e descendo, no alto Deus. Aí Deus olha para ele e repete a promessa que tinha feito ao quê? A Abraão. Fala, olha, eu vou multiplicar a tua descendência para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, você como o pó da terra. Eu vou te trazer para essa terra e eu não vou te largar, ou seja, eu vou cumprir a minha parte. Eu vou ser fiel. Lembra que eu falei lá em Gênesis que Deus fala assim para o homem, olha, se você pecar, filho, você vai morrer. Só que ao longo do processo de Deus falando sobre aquilo que o homem estava colhendo por ter pecado, ele avisou antes, ó, pecou, morte. Então Deus tinha todo o direito, vamos dizer assim, todo o direito de chegar ali e falar, não, morreu, acabou. Acabou, desisti, não vou fazer, vou criar uma outra forma de vida baseada em, não é mais em carbono, agora é baseada em silício. Sei lá, eu tô viajando na maionese aqui. Mas Deus podia fazer isso. Ah, não, esquece a humanidade, esquece tudo. Não. Ele falou, ok, você vai morrer, tá aqui a tua sentença, tal. Mas, quando ele fala do descendente da mulher que pisa a cabeça da serpente, quando ele fala de Cristo, ele fala assim, ó, olha, tá vendo aí? Independente de você ser infiel, eu sou fiel. Independente de você não cumprir a tua parte, eu cumpro a minha. Por quê? Porque eu sou misericordioso. Porque eu sou amor. Porque eu sou bondoso. E aí começa um nó na cabeça do homem. Mas espera aí. Mas o Senhor também é justo, né, Deus? E o Senhor cumpre a sua palavra. Mas o Senhor falou que eu ia morrer. E o Senhor vai ser justo como? Se o Senhor ainda vai me salvar mesmo assim. Naquela época, talvez o homem não compreendesse a dimensão, a extensão da promessa de Deus, mas a promessa de Deus envolvia o próprio Deus morrer no nosso lugar. O homem, naquele momento, não compreendia a grandeza disso. Por quê? Como Deus pode deixar de punir o pecado se Ele é santo? Como Ele pode deixar de fazer isso se Ele é justo? Mas, ao mesmo tempo, se Ele é fiel e misericordioso, como Ele pode reunir as duas coisas em uma ação só através de Cristo. Isso aqui, pessoal, essa pequena explicaçãozinha é o básico do básico para você explicar um não crente verdadeiramente porque ele precisa de Deus. Boa parte das pessoas vai achar que precisa de Deus para curar uma doença, para restaurar um casamento, para mudar a história financeira. Mas ele tem que compreender que casamento, história financeira ou doença são bons de serem restaurados, curados, refeitos. Amém. Mas o maior mal que você carrega é a tua natureza pecaminosa. Sem a presença de Deus na tua vida, você está condenado à morte. Por quê? Porque lá atrás Deus lançou uma sentença. Ele falou, olha, eu não posso ter um relacionamento com quem é pecador. Por quê? Porque eu sou santo. Como é que você vai se relacionar comigo? Então eu tenho que punir o teu pecado com a morte. Eu estou matando você porque eu sou mau, eu sou um Deus vingativo. Não, é porque eu sou um Deus santo. E eu quero que você seja santo. Eu queria lá atrás que você fosse santo. Só que você escolheu olhar para si mesmo. Lembra que eu expliquei? Olhar para si mesmo. Ser você aquele que diz o que é bom e o que é ruim. Ser você aquele que escolhe os seus próprios caminhos. Isso levou à morte. Então estou provendo um escape. Estou provendo uma saída. Através de Cristo, aquele que vai cumprir toda a lei, aquele que será santo e mesmo assim, voluntariamente, escolhe morrer no seu lugar. Então sobre ele recai todo o pecado, sobre ele recai toda a culpa, e não é toda a culpa daquilo que você fez, é toda a culpa daquilo que toda a raça humana já havia feito, viria a fazer por toda a existência da humanidade até serem feitas novos céus e nova terra. Até todas as coisas serem reordenadas, a nova Jerusalém celestial retornar e nós vivemos eternamente com Deus. Ou seja, Deus proveu escape para o teu pecado, aquele que você pecou ontem, Lopes, o que você pecou hoje e o que você vai pecar amanhã. A suficiência da salvação em Cristo nos faz entender que não é por obra, não é por mérito nosso,
Não tem nada que você possa fazer que vai fazer a salvação de Cristo ser melhor ou maior do que ela já é. Ela é suficiente porque ela é plena. E aí, quando a gente olha para essa dinâmica, pessoal, a gente vê um Jacó que está ali olhando para Deus. Ele chama aquele lugar de Betel. Betel significa a casa de Deus. Ele cita isso e fala justamente, Deus está aqui, né? Esta é a casa de Deus. Que lugar temível é esse lugar aqui, né? E ele viu aquela imagem de Deus, diz que ele viu Deus sobre a escada, tinha escada, e ele viu Deus sobre a escada, e Deus falando com ele. E aí o que é interessante eu falar? Que Deus se revelou a ele, ele viu Deus, mas isso não mudou quem ele era. Porque a primeira coisa quando ele sai de lá que ele faz é o quê? Uma barganha. Ó, Deus, então beleza. Se o Senhor me provê com isso, aquilo, tal, outro, o Senhor me sustenta, me dá comida, né? Comida, roupa lavada, sombra, água fresca, água de coco, tal. E aí o Senhor será o meu Deus. Se não, não quero nada contigo não. Cadê as bênçãos? Cadê as bênçãos? Me dá aí, Deus, ó, me dá aí. E aí a gente tem um negócio fechado, né? Então a gente vê um Jacó que ainda era realmente Jacó. Esse Deus aí eu engabelo qualquer um. Meu nome é enganador, cara. Estão percebendo? E aí ele viaja. Aí quando ele chega, se encanta por Raquel, quer casar com Raquel, faz um acordo com Labão, fala, vou trabalhar por Raquel, vou resumir mesmo a história. Vou trabalhar por Raquel, trabalha por Raquel, aí Labão engana ele e dá Lia como esposa. Quando ele percebe que era Lia tarde demais, ele fala, não, mas aqui no nosso meio, Labão era o quê? O enganador dos enganadores, né? Então, tipo assim, Jacó era enganador, ele enganou o enganador. Falou assim, não, pô, não, é porque aqui a gente não é costume casar mais nova antes da mais velha, então ali é mais velha. Então trabalha mais aqui. Aí ele vai e trabalha mais 7 anos para poder ter Raquel. E aí ele começa a enganar, querer enganar Jacó com os rebanhos, porque vê Jacó prosperando. E aí Jacó tem aquela orientação, né, de Deus, de fazer com que o rebanho, na hora de reproduzir, né, esteja olhando para uma certa qualidade de vegetação, que aí, na hora da reprodução, né, iam sair só as malhadas, né, e que se fossem brancas ou pretas, pertenceriam a Labão, se fosse malhada e tal. Então, assim, aí o rebanho dele vai multiplicando até que, tipo assim, o rebanho de Jacó cresce muito e o de Labão vai minguando, né? E aí ele com medo, pô, vou sair daqui porque eu já estou trabalhando como escravo para Labão já faz um tempo e ele está me acusando de roubo, ele acha que eu estou armando, vou embora. E aí ele vai embora, aí tem um incidente lá de Raquel leva os ídolos da família, isso tem um significado que eu não vou me aprofundar agora, mas era muito importante para a cultura daquela época. Era como se você estivesse carregando os valores e a arqueologia diz que os ídolos também eram usados como itens de testamento, vamos dizer assim, provas de posse da família. É como se ela estivesse carregando o direito da herança. É isso, ela está carregando o direito da herança de Labão. Então tinha uma série de implicações isso aí. E aí Labão vai atrás dele, mas acaba que não acha o ídolo. E aí a gente vai pro 32, né? Pro Gênesis 32. Aí nisso, ele voltando, ele começa a se preparar, Jacó começa a se preparar para encontrar com o Esaú. Falou, pô, então agora, ok, já me livrei de um, agora eu vou ter que encarar aquele que eu tinha medo quando saí, que era meu irmão, o que eu defraudei, né? O que eu enganei, o que eu roubei a herança. E aí ele organiza um esquema, né? Poxa, eu vou separar aqui todos os meus bens em lotes, né?
e vou mandando na frente para que quando Esaú venha chegando, né, ele vá o coração dele vai sendo amaciado, né? Então ele vai encontrar que, o que é isso aqui? Não, isso aqui é para meu servo Jacó tá mandando pro meu servo Esaú. Aí, opa, presente. Aí daqui a pouco vem um outro grupo, né? Opa, mais presente. E mais, ele fez isso. Só que aqui é interessante, né? No verso 32, verso 20, ele fala assim: e acrescentaram, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com esse presente que estou enviando antes de mim, mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, duas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Pausa. Ainda é o mesmo Jacó. Veja bem. Deus falou com ele em Betel e ele fez a barganha com Deus. Depois ele começou a passar maus bocados com Labão, apanhou lá com o lance de conseguir ter Raquel como esposa, depois na acusação de roubo com o gado, ele assim, ficou meio que, mas Deus, ele apelava para Deus, ele usava o nome de Deus, mas assim, então ele se converteu naquele período extenso que ele esteve lá. Não plenamente, porque quando ele chega aqui, ele organiza esse esquema, né? Primeiro, se ele estava organizando um esquema para apaziguar o irmão, ele não tinha confiança que Deus ia cumprir o que tinha falado que ia fazer. Não, se ele falou que ia me prosperar, tal, que a gente ia ser fonte de bênção para as outras nações, mas como é que eu vou morrer aqui? Né? Então, já estava meio assim. Mas o fato dele ter organizado isso, quando chegou na hora de atravessar o Vale do Jaboque, ele manda toda a família dele na frente e ele fica para trás. Qual é o esquema aqui? Não, eu primeiro. Quando ele fica por último, ele está dizendo eu primeiro, ou seja, vai morrer todo mundo vai ser tomado, vai morrer todos os meus filhos. Há uma chance de eu sobreviver. Vou perder tudo, filho, mulher, tudo, mas eu vou sobreviver. Ou seja, aquilo que ele considerava mais importante, que era ele mesmo, ficou por último. Lembra que eu falei que quando Satanás veio tentar a humanidade, ele não apelou para o satanismo, ele apelou para o humanismo? Olha, pensa em você. Tem uma passagem muito significante no Novo Testamento sobre isso, né? Quando Cristo começou a falar que ele haveria de ir para Jerusalém, que ele ia morrer na mão dos judeus, porque isso estava previsto, ele veio para morrer por nós. O que Pedro fala para ele? Não, fala assim, tenha... Não, ele fala assim, tenha pena, piedade de si mesmo, Jesus. Tipo assim, caramba, tenha misericórdia de si mesmo, tenha piedade de si mesmo, né? Pensa em você. Percebem isso? Sim. Pensa em você. Quem é que estava falando aquilo ali? Porque Cristo o adverte imediatamente. Fala o quê? Para trás de mim, quem? Satanás. Cara, percebe que é a mesma lá em Gênesis. Você vai ser igual a Deus. Você pensa em você. E lá com Cristo ele usou a mesma palavra. Pensa em você, Cristo. Você não está pensando em você? E as suas prioridades? Né? E a sua herança? Né? Agora vamos trazer aqui para nós, né? Poxa, como é que Deus pode te pedir isso, né? Não, Deus é amor, cara. Não, veja bem, Deus é amor. Não, veja bem, Deus nunca falaria isso. Não, o discurso do humanismo é pense em você. E o que Jacó está fazendo aqui? Pensando em si mesmo. Eu vi uma frase interessante num estudo teológico. O cara falou assim, a base de toda idolatria não é você adorar o ídolo, é você adorar a si mesmo. Por quê? Ele usou um exemplo que eu achei interessantíssimo. Ele falou assim,
Naquela época, quando o cara ele não podia ter filhos, ou a mulher não podia ter filhos, ela adorava a deusa da fertilidade. Então ela adorava a deusa da fertilidade porque amava a deusa da fertilidade? Não. Por quê? Porque ela estava pensando em si mesma, ela queria ter filhos. Quando o cara não podia, tinha problemas com a colheita, com a plantação, ele adorava o deus das chuvas, ou o deus da colheita. Por quê? Pensando na sua necessidade. É sempre voltado para você. Os demônios agem assim. O que Jacó estava cultivando, semeando no seu coração aqui? Idolatria. Idolatria a quem? A si mesmo. Humanismo. Colocando ele em primeiro lugar. Colocando as suas necessidades em primeiro lugar. Então, quando Jacó manda eles passarem, aí Deus... Veja, é interessante, né? Deus tinha aparecido para ele, iniciativa de Deus. Iniciativa de Deus. Deus tinha aparecido para ele. E aí Deus fez uma promessa para ele. Quando ele mandou todo mundo na frente e ele tomou essa postura, não, estou pensando primeiro em mim. Quem é que foi até ele? Deus. Deus foi até ele e aí ele começou a lutar com Deus. Naquele momento da luta com Deus, é o que está aqui a partir do verso 23, né? Depois de haver-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. 24. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem. Não foi Jacó que foi. Então veio um homem, que era Deus, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Aí aqui é aquela dinâmica do, peraí, então vamos lá. Deus foi até ele, Deus começa a lutar com ele. Aí é aquela coisa da resistência, né? E aí Deus fala, então eu vou, cara, tu não quer chegar ao bom termo que eu quero que você chegue? Porque eu não chamei você para ser Jacó. Aí ele fala, não vá, eu não vou te deixar ir. Então tá bom, qual é o teu nome? Cara, isso aqui é muito profundo para mim. Cara, Deus olha para você. Deus olha para cada um de nós aqui, hoje, e Ele pergunta, quem é você? Essa é a questão. Deus olha para o Arcelino e fala, quem é você, cara? Todo dia de manhã você está acordando, está perguntando para Deus, espero que esteja, né? Se dirigindo a Deus, falando assim, pô, Deus me abençoa, Deus... E veja, não estou nem falando que você está sendo humanista, ou você está sendo carnal, ou você está sendo materialista nas suas orações. Não é nem isso que eu estou falando. Se estiver, é uma situação um pouco pior do que o que eu vou falar, né? Eu não quero que você seja humanista, que as suas orações sejam voltadas para aquilo que você quer. Eu não quero que você seja materialista, voltado para as coisas desta vida. Mas, digamos que você não esteja sendo isso. Digamos que você esteja realmente querendo achar a sua identidade em Deus. A primeira coisa que Deus fala é, poxa, vamos lá, quem é você? Quem é você? Aí ele fala assim, Jacó. Quem é você? Ok, você quer que eu vá? Não, desculpa, você quer que eu te abençoe? Quem é você? Ele, Jacó. Cara, como é que eu vou abençoar Jacó? Vocês estão entendendo? Como é que eu vou abençoar Jacó? Você é um enganador, cara. Cara, teve uma época da minha vida que eu tinha um problema muito pesado com pornografia. Deus falou isso comigo. Caramba, quem é você, cara? Então, agora não tem problema nenhum. Não, eu continuo tendo vários outros problemas, né? Mas esse eu gosto de usar como exemplo, por quê? Porque é um pecado velado. Sim. E que muitos têm, e nos fala muito sobre isso no meio da igreja. Muitos têm. E quando eu falo que eu tinha um problema com pornografia, pessoal, não é que eu assistia pornografia todos os dias, várias horas por dia. Não.
Às vezes eu passava um ano, sem lidar com pornografia, sem cair em masturbação, motivada por pornografia. Então um ano é light. Pessoal, não existe isso. Né? Pecado é pecado. Aquilo me incomodava. Aquilo me incomodava muito. Muito. Eu não queria aquilo para minha vida. E toda vez que acontecia de eu cair nesse pecado, podia ser um ano depois. No outro dia eu me sentia um lixo humano. Lixo. Sabe o que é? Lixo. Cara, lixo, cara, não vale nada. E aí eu pedia a Deus. Aí Deus falava, quem é você? Eu não podia dizer para Deus, sou Jacó. Tá entendendo? Porque o Jacó falou, sou Jacó. Tipo assim, sou Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. Né? Não. Deus está falando para você, para cada um de nós, hoje. Então você não é mais Jacó, cara. Ele fala, o que ele responde assim? Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que te digas o teu nome. E ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Percebe a questão do nome? Ele fala, você não é mais. Aí ele pergunta, então me diz o teu nome. É quase como aquela dinâmica, né, dos discípulos com Cristo. Mostra-nos o Pai. Mas vocês estão comigo até agora e está pedindo para mostrar o Pai? Me diga o teu nome. Mas eu me apresentei para você lá em Betel. Andei com você durante todos os seus anos com Labão. Estou aqui com você agora e você não sabe quem eu sou ainda? Aí você está orando a Deus e falando assim, Deus, me abençoe. E repito mais uma vez, espero que não seja para você, mas para o teu relacionamento com Deus. Muda o meu nome, Deus. Muda quem eu sou. Aí Deus está falando, então quem você é? Há necessidade, irmãos, de um reconhecimento. Quem somos nós? Quais são as nossas mazelas? Quais as nossas fraquezas? Quais as nossas dificuldades? E deixar isso nas mãos de Deus. Sair dali marcado, diferente, mancando. Porque a analogia da coxa e ele sair dali mancando? Porque ele não anda mais do mesmo jeito. O andar dele está diferente. A partir daquele momento, o jeito dele andar, ou seja, como ele vai viver a vida, tem que ser diferente. Tem que ser modificado. E aí Deus fala, você não vai ser mais Jacó, cara, você tem que ser Israel. Percebe que tem um chamado, tem um convite. Ele não fala assim, você não é mais Jacó. Ele fala, você não será mais Jacó. Se ele fala, você não é, ele está dizendo assim, então, agora você está transformado. Não, ele fala, você não será. Eu não consigo, eu vou aprofundar isso de novo, vou continuar. Porque em Gênesis 33 e 35, vocês vão ver que realmente não é, você não é mais Jacó, é será. Porque acontecem algumas coisas que mostram um Jacó ainda em processo. Tanto que Deus tem que chegar para ele de novo e falar assim, você é Israel, cara. Então, mas Deus já me falou que eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. Às vezes Deus vai voltar de novo e vai relembrar. Deus faz isso. Tem um outro momento aqui que a gente vai continuar em outra oportunidade, que Deus chega para Jacó e fala assim, você não é mais Jacó, você é Israel. Então eu encerro hoje dizendo isso. Lembre-se de quem você era, lembre-se de quem você é e lembre-se de quem Deus é. Encontre a sua identidade em Deus. Lembre-se das promessas e lembre-se da promessa. Lembre-se da tua herança em Cristo e lembre-se da tua descendência em Abraão. Lembre-se da fé que foi posta no teu coração e da graça que propiciou que isso acontecesse. Única e exclusivamente a ação de Deus. O que não exime você de lutar com Deus, o que não exime você de reconhecer quem você é e de entrar na dinâmica de ação que Abraão teve que entrar, para não morrer
igual Terá em Harã. Dúvidas, irmãos? Não? Hoje eu senti dificuldade em entender uma partezinha ali, mas